aula de teísmo, Deus ele não criou as coisas perfeitas para que ele possa fazer um aperfeiçoamento. É para isso. Se ele tivesse criado todas as coisas perfeitas, quem sentiria a necessidade de buscar a Deus, de amar a Deus? Já criou tudo perfeito. Então Deus criou as coisas imperfeitas para que ele possa aperfeiçoar pessoalmente. Não é que Deus não tem costume, Deus não trabalha à distância no que diz respeito à obra da salvação, por exemplo. Deus trabalha pessoalmente. Ele quer aperfeiçoar ele pessoalmente, com as mãos dele. Foi por isso que o homem foi criado com as mãos. Formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas. É tão poética essa passagem, porque o soprou nas narinas significa que Deus deu um beijo na boca de Adão. Tá bem? É isso o significado do texto. O texto foi escrito em hebraico, tá bem? Hebraico. E quando os nossos tradutores trouxeram para o português, não só os nossos tradutores, tá? Todos os tradutores do mundo inteiro disseram que Deus soprou nas narinas de Adão. Mas só que a imagem poética quer dizer que Deus, na hora que criou o filho dele, chegou e deu um beijo em Adão. E com o beijo que Deus deu em Adão, aí ele respirou sobre Adão, o hálito de Deus entrou em Adão com aquele beijo, e a partir daí ele foi feito alma vivente. Tanto é assim que até hoje os judeus eles dão o ósculo santo. Só que o ósculo santo do judeu é na boca. É aquele ósculo que Judas deu em Cristo na boca, tá bem? Não é um beijo de língua, é o famoso selo, né? Mas assim, é um gesto de afeto, de confiança, de proximidade. Deus deu um ósculo em Adão e Adão foi feito alma vivente. Para mostrar o quê? Que Deus ele não quer trabalhar à distância, Deus quer trabalhar de perto. Ele quer ter um relacionamento com as pessoas. E é por isso que ele criou as coisas em estado de imperfeição, mas passível de aperfeiçoamento. Passível é a pessoa necessitando reconhecer que ela pode buscar a perfeição, ela pode chegar a ser perfeita, mas não em si mesma. Qualquer pessoa que queira ser perfeita em si mesma, descarta a Deus. Se descarta a Deus, nunca vai ser perfeito. Precisa buscar, é uma lógica. Deus não poderia criar qualquer coisa perfeita em si mesmo, pois essa coisa seria divina. Se Deus tivesse criado qualquer ser perfeito, ele teria criado um outro Deus. Um outro Deus. Essa aqui é a lógica. E se Deus tivesse criado um outro Deus, aí seria perigoso. Seria perigoso. Vamos supor, um ser do tamanho de Lúcifer. Deus foi lá e criou um Lúcifer perfeito. E se esse camarada inventa de inverter a ordem da criação? Aí seria um problema. Deus combatendo contra o próprio Deus. Seria perigosíssimo. Só que se Deus tivesse, ainda assim, tá bem? Vamos supor, a gente está estamos pensando teologicamente. Deus criou o perfeito, criou o Lúcifer perfeito. Portanto, ele criou um outro Deus. Se esse Deus ele invertesse a ordem e ele se levantasse contra o Deus Criador, seria uma guerra de deuses. Onipotente contra onipotente, onisciente contra onisciente, onipresente contra onipresente. Haveria espaço para a criação? Não haveria. Ele poderia criar um outro Deus? Também não. Por quê? Porque Deus não pode ser criado. Para ser Deus é necessário ser incriado. É uma lógica. Aonde que botou na cabeça do diabo de que ele conseguiria alcançar o trono de Deus? Não tem lógica. Porque para ser Deus você tem que ser incriado, autogerado, autossustentado. Você a si mesmo se sustenta. Você a si mesmo se gerou. Você criou o seu próprio mundo. Você criou os seus próprios seres para te adorarem. O diabo não fez nada disso. Em momento nenhum ele criou anjo nenhum. Em momento nenhum ele criou terra nem céu. Ele não criou nada. Quando ele abriu os olhos ele já estava pronto. Ser criado. Da onde brotou na cabeça dele que ele conseguiria subir ao trono de Deus, se equiparar com Deus?
fazer frente para Deus. Foi uma loucura que brotou. E se brotou na cabeça dele, não é loucura na cabeça de qualquer um de nós? Porque quando você chegou, o mundo já estava pronto. Quem de nós não tem consciência de que erra, de que é fraco, de que é mortal? Todo mundo tem essa consciência. Até meu filho de 7 anos de idade tem essa consciência. Ele não consegue fazer o leite dele sozinho. Ele depende de mim, depende da mãe dele. Se o meu filho de 7 anos tem essa consciência, quanto mais nós. Não somos nós que fazemos nada. Quer dizer que é uma prepotência do ser humano descartar Deus. Deus não é descartável. E um dos meus alunos, que eu dou aula de filosofia para os meus alunos lá na escola, aí eles não conseguem entender como que eu dou aula de filosofia e creio em Deus, porque na cabeça deles todo filósofo é ateu. Aí eu vou explicar para eles o seguinte: Deus é uma lógica. Deus é uma lógica. Deus é uma necessidade, tá bem? Houve um pensador chamado Immanuel Kant, é o nome dele, Immanuel Kant. Ele disse que Deus é uma necessidade. Deus é uma necessidade lógica, porque se Deus não existe, olha só a máxima, como que Deus criou a inteligência para ela ser inteligente, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Deus não existe. Agora, Kant dizia o seguinte: só que se Deus existe, eu não sou livre. Olha a outra lógica. É tudo uma questão de lógica. Se Deus existe, eu não sou livre, porque eu sou obrigado a buscá-lo, conhecê-lo e obedecê-lo. Sou obrigado. Eu não vim para o mundo por livre e espontânea vontade. Não saio do mundo por livre e espontânea vontade. E ainda antes de ser lançado no lago de fogo, os ímpios ainda têm que prestar satisfação pelo que fez ou deixou de fazer. Quem é absolutamente livre? É uma prepotência. Ah, mas e aí, o homem não tem liberdade? Tem. Que liberdade que o homem tem? A que Deus deu. O homem não tem uma liberdade criada por ele e para ele. Você tem uma liberdade que Deus te concedeu. A liberdade de ir, vir, pensar, falar, articular, desejar. Deus te deu uma certa liberdade. E com essa liberdade que Deus te deu, você está em teste. Teste para a vida eterna. Provação, né? Para a vida eterna. Se você usar bem a liberdade que Deus te deu, essa daí, aí Ele vai te dar a verdadeira liberdade. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você usou bem a liberdade que Deus te deu. Agora, se você não usa bem a liberdade que Deus te deu, ao que tem será dado e terá em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tem será tirado. Que coisa boa, né? A gente estudar um pouco de teologia. Não é que ela é melhor do que qualquer coisa, mas a gente senta para poder pensar. Olha, eu admito que eu sou um homem livre. Nesse livro aqui eu falo bastante sobre isso, tá? Predestinação, livre-arbítrio e a escravidão da vontade. Escravidão da vontade porque tem umas coisas que eu quero e eu não deveria querer, porque a vontade ela é escrava. Escrava do quê? Do pecado. Precisa de um libertador. O libertador não sou eu, o libertador é o Cristo. O Cristo é o libertador. Aí a gente entra em discussão. O que eu tenho? Eu tenho saúde autônoma? Alguém aqui tem saúde autônoma? Não. Saúde autônoma é eu vou curar a mim mesmo. A saúde autônoma. Não, eu quero ficar bom, quero ficar saudável, entendeu? Se eu quero ficar saudável, eu não quero ficar doente, não. Saúde autônoma, alguém tem? Não. O que você tem? Você tem uma saúde concessionária, é uma palavra da teologia e da psicologia também. Você tem a saúde que Deus te concede ter, concedida. Você é saudável até certo ponto, mas você não é saudável em tudo e você não é saudável o tempo todo. Você tem uma saúde concessionária, Deus te concedeu. E saúde é a mesma coisa que inteligência. Você tem uma inteligência que você mesmo criou? Não, você é inteligente para aquilo que Deus criou você. Está sob limite, sob controle. Aí você pode falar de tudo. A sua liberdade é absoluta? Não. É uma liberdade concedida também, para você fazer algumas coisas como ser humano. Porque o ser humano sem liberdade não consegue se estabelecer como ser responsável e moral. Você tem que ter um pouco de liberdade.
Mas você não tem liberdade absoluta, é uma liberdade assistida por Deus. Tanto é que exagerou, o destino vem e corta. Não o destino, mas Deus, que é Deus que controla o destino. Tudo é assistido por nosso Deus soberano, tudo, a quem nós havemos de prestar conta. É com essa consciência que nós servimos a Jesus, é com essa consciência que a gente se confessa para Jesus, é com essa consciência que a gente ora para Jesus. Porque se a gente fosse onipotente, não precisava orar. Agora, Cristo é onipotente? É onipotente, não é? Mas Ele ora. Cristo é o maior exemplo para a gente. Ele é onipotente, mas Ele ora. Ele depende de Deus. Ele se mostra claramente dependente de Deus. Ele fala: o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, a não ser aquilo que o Pai concede que ele faça. Ora, se até o Filho de Deus reconhece que ele está limitado enquanto homem, como não nós? E por que isso? Para que a gente venha passar pelo aperfeiçoamento. Você é aperfeiçoado naquilo que você sofre, naquilo que você padece. Carta aos Hebreus. O filho, embora sendo filho, ele aprendeu por meio daquilo que ele sofreu. Aí a gente vai entrar, eu vou fazer uma pausa para vocês fazerem as perguntas aqui, que o relógio já está se avançando. Mas se é assim, por que a gente rejeita tanto o sofrimento? Se o sofrimento é a escola para o aperfeiçoamento, ou o caminho para o aperfeiçoamento, se é assim, por que a gente rejeita tanto o sofrimento? Por que falta sabedoria na gente para a gente saber lidar com o sofrimento? Inclusive tem uma teologia aí que fala o seguinte: o sofrimento é do diabo. O sofrimento é do diabo, é coisa do diabo. Então você tem que rejeitar o sofrimento. Não pode aceitar, né? Não pode aceitar o sofrimento. Vamos para a Bíblia. E quando você vem para a Bíblia, não é assim. Não é assim. Cristo, ele foi aperfeiçoado por meio daquilo que ele sofreu. Se Cristo, até o Cristo, foi aperfeiçoado por meio daquilo que sofreu, aí o autor dos Hebreus fala: por quê? É porque os filhos também participam da carne e do sangue. Se os filhos participam, o Cristo participa também. E quando você rejeita, você renega o sofrimento, aí é onde fica a passagem que diz: tome a sua cruz todos os dias e siga. Ué, quer seguir sem cruz? Quer ser perfeito diante de Deus sem cruz? Vamos ter que rever a nossa teologia. Pois no caso é o sofrimento. A cruz é símbolo de sofrimento.